crônica, como é que isso está sendo gerenciado? Que tipo de serviços estão sendo propostos? Você conhece o perfil de saúde da sua população? Né? Então, a gente ficava abismado de ver como é que algumas operadoras de saúde, na época, isso já faz alguns anos, conseguiam administrar os seus planos de saúde sem conhecer. Era uma coisa assim, basicamente de operação. O médico atendia, manda a fatura, eles pagam a fatura, e a população? E o perfil de saúde? Quem que vocês estão atendendo? Qual é o seu grande problema? Ninguém conhecia, ou seja, não havia gestão da saúde. Felizmente, isso começou a mudar. E o médico do trabalho, ele é naturalmente um gestor de saúde, porque ele tem a saúde de uma população, seja ela pequena, média, grande, depende do tamanho da sua abrangência, está na mão dele. Ele faz exame, ele examina essa pessoa a cada ano, a cada 2 anos. É uma situação privilegiada para fazer a gestão da questão da saúde e, obviamente, o que vem por trás disso, né, os custos, como alocar recursos, como conseguir recursos, vem depois. Então, o que nós vamos comentar é muito dessa questão da gestão da promoção da saúde propriamente dita. O gerenciamento de doença, que também é um aspecto importante, nós vamos passar mais rapidamente. Né? Hoje, toda a operadora de saúde, ela tem alguma, e médicos do trabalho na sua empresa, ele tem alguma estratégia de gestão de doente crônico, por exemplo. Né? Os doentes crônicos são chamados ambulatório. O que eu estou falando? Estou falando do hipertenso, do diabético, né? Do asmático, às vezes, as pessoas que têm doenças osteomusculares, não só LER, mas a lombalgia, que às vezes não é ocupacional, são doenças altamente impactantes em custo e que nunca foram gerenciados. Fica alguma coisa de diagnostica, trata, volta de novo, afasta novamente, isso nunca foi gerenciado. Hoje já existem alguns investimentos nesse aspecto do gerenciamento propriamente dito. Tá? Então, tanto seja do plano de saúde, qualquer forma de plano de saúde, ou através do famoso disease management, que é a gestão, por exemplo, desse plano, as doenças graves, aquelas pessoas que já acarretam um custo importante para a empresa, o sujeito que já infartou, o sujeito que sofreu um acidente grave, ele já tem um acompanhamento posterior. Isso, felizmente, foram ganhos no processo de gestão. E eu sempre chamo a atenção, rapidamente, nessa questão do tratamento crônico, que tem muito a ver com promoção de saúde, que é a adesão ao tratamento. Tá? Nós vivemos um mundo de ilusão se nós acharmos que todos os hipertensos estão tomando o remédio direitinho e todos os diabéticos estão fazendo todo o tratamento direitinho. Né? Num estudo recente de uma colega no ambulatório de clínica geral, no Hospital das Clínicas, ela atendeu mais de 210, ela pegou 210 diabéticos que vinham sendo acompanhados no ambulatório de clínica médica geral e analisou caso a caso para ver quem estava sendo bem controlado, qual era. Vocês fazem ideia do ponto de vista da saúde como um todo, desses 210, quantos estavam bem controlados do ponto de vista de diabetes? 10%? 2 pessoas, 1%. Tá? 10% estavam bem controlados do diabetes. A glicemia estava ok, mas estavam hipertensos, tinham outra comorbidade que foi lá. Então, isso num hospital geral, onde o medicamento é gratuito, né? Não falta remédio, as pessoas conseguem. Adesão a tratamento é um item da promoção da saúde do portador de doença. Tá? Mas vamos voltar para a nossa questão da promoção de saúde. Eu acho que esse gráfico ele expressa bem o nosso pensamento como agora um gestor em promoção de saúde. Eu vou implantar programas. Agora eu não estou mais pensando só no que eu posso fazer dentro do ambiente do consultório, mas o que eu posso fazer com a minha população de trabalhadores na minha empresa. Então, eu acho que um programa de promoção de saúde, ele se estriba em
três pilares, ele se apoia em três pilares principais: políticas organizacionais, ações coletivas e ações individuais. Vocês vão tentando, a partir daí, fazer a relação com aquelas estratégias que a gente falou lá no comecinho da Carta de Ottawa, né? Agora, eu não consigo entender um programa de promoção de saúde sem que a base seja o conhecimento do perfil da população. É como a doutora Ana falou, né? Vocês sabem quantos fumantes você tem na sua empresa? Eu acho que isso até é possível saber, né? Quantos por cento de pessoas. Mas qual o estágio de motivação dessas pessoas para a mudança? Tá? Hoje, a gente sabe que o programa pelo programa, ele corre um sério risco de ineficácia, tá? Ou de inefetividade. Por quê? Se eu tenho uma população com baixa motivação, eu posso fazer palestra, eu posso trazer especialista, eu posso dar suporte financeiro para a compra de remédio. A motivação é baixa, essas pessoas elas não vão aderir ao programa dessa forma. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Como a Ana falou, né? Conhecer não só o perfil de saúde da pessoa, da população que eu vou trabalhar, mas conhecer também os estágios de motivação dessas pessoas a mudar. Então, o perfil de saúde implica no reconhecimento da demografia. Se eu tenho mais homens que mulheres, se eu tenho mais idosos do que jovens na população, tá? Os fatores de risco de doença futura, as doenças já instaladas e o nível de motivação em relação às necessidades de mudança que são prementes. Tá? Isso eu posso fazer através de questionários de saúde e pesquisas, é um procedimento comum fora do Brasil, comum no Brasil também. As empresas passaram alguns questionários para identificar tudo isso que eu já falei aqui em cima, né? Mas o médico do trabalho, ele tem um instrumento que é poderosíssimo nesse aspecto, que provavelmente é insubstituível, porque você passar um questionário, a gente sabe que o questionário ele traz informação fidedigna, as informações são fiéis, mas elas podem estar sujeitas a algum tipo. Agora, você conversar com a pessoa e retirar essa informação ao vivo, né, isso não tem substituto, isso seria o padrão ouro de você, para você aplicar um questionário, é você comparar com aquilo que você obtém numa conversa que vem do exame periódico. Tá? Então, a coleta dessas informações, o seu processamento, é lógico que você precisa ter uma infraestrutura aí, jogar isso numa planilha eletrônica, de alguma forma de controlar, né, para você poder acessar depois essas informações. Tá? Então, questionários de saúde, essas informações podem ser maximizadas através do que vem nas consultas médicas espontâneas. Às vezes, numa consulta espontânea, aparece um fator de risco que a pessoa não comentava lá no exame periódico, não comenta no exame periódico. Então, é útil ficar atento nessa situação. Tá? Bancos de dados de saúde, isso principalmente as operadoras estão tentando desenvolver, e no trabalho da saúde coletiva, as informações populacionais. Não importa como, mas eu acho que é importante saber quantos sedentários tem, quantos fumantes tem, como é a questão do álcool. Isso está enviesado, mas tem que tentar conhecer, tem que perguntar. Se não perguntar, não vai saber nunca. Como é que é? A questão do comportamento sexual acho que nem foi muito abordada, mas isso é extremamente importante, né, para a prevenção de DST/AIDS. Tem que aprender, nós temos que aprender ou reaprender a introduzir isso nas nossas práticas e começar a transformar esses dados que estão aí espalhados nos prontuários em informação. Né? Eu estou falando agora como gestor, eu quero pegar esses dados, olhar como um analista de fora, que, opa, peraí, olha, apareceu um problema aqui, eu não fazia ideia. Né? E a hora que junta aquelas informações, aqueles dados todos, é que eu começo a obter informação que pode servir para o meu programa de promoção de saúde. Tá? Então, a base, eu considero, é o conhecimento do perfil de saúde. A base de toda a gestão, de toda a promoção de saúde, é o perfil de saúde. A partir daí, eu começo a implantar as intervenções, né? Que elas podem ser de natureza
da política organizacional, que é basicamente implantar o conceito da prevenção, tá? E colocar a infraestrutura da organização a favor da promoção de saúde. Na prática, eu preciso, eu estou até comentando com o Cláudio, né, da Uzi Minas, campanha de comunicação e marketing interno. Então vocês vejam que aquela questão lá da intersetorialidade que se falou lá no começo, como um princípio para a promoção da saúde, ela começa a se refletir a intersetorialidade no contexto da organização, da empresa. Tá? Então, campanha de comunicação e marketing interno. Eu preciso ter o apoio destas duas áreas, porque a minha informação eu detenho, mas como ela deve chegar no meu trabalhador, talvez seja o pessoal da comunicação e de marketing que saiba. Tá? Então eu tenho que aprender a interagir com essas áreas. Integração das pessoas no planejamento de programas, que nós tentamos fazer através dos comitês de promoção de saúde, né, mas que pode ser através da CIPA. Né, levar, olha, eu estou pensando em montar um programa assim, né, qual que é a visão da CIPA, como é que pode... Às vezes vem informações nessa participação do trabalhador que são enriquecedoras e que podem mudar, muitas vezes, o caminho do programa que eu estou pensando em implantar. Outra forma de você promover saúde com base em política organizacional é através de subsídios. Isso já se faz naturalmente, né? Quando você subsidia, você compra uma vacina e aplica, né? Faz uma vacinação antitetânica em massa, por exemplo, oferece em massa para os seus trabalhadores. Ou você subsidia adesivo de nicotina, é uma outra forma, isso tem a ver com política organizacional. Tá? Aqui eu acho que é a questão que envolve aquilo que você me perguntou, que é a organização do trabalho que valoriza a saúde. Eu acho que esse é o tema mais crítico hoje, né? Todo mundo sabe em que nível de pressão que se trabalha. Todo mundo, não só o médico de trabalho, mas todos os trabalhadores em geral, a administração. Por quê? E qual que é o nosso papel? Eu acho que o nosso papel naquelas empresas em que isso é muito crítico é tentar levar a ideia de que a saúde ele é um fator importante para a organização. Uma organização em que a saúde daqueles trabalhadores não está sendo valorizada, ela tende a ser uma organização menos competitiva, menos rentável e assim por diante. Tá? Agora, isso é chave numa política organizacional, vocês concordam comigo? A empresa que não valoriza a questão da saúde, que não olha por esse aspecto, ela realmente não está na linha da promoção da saúde. Tá? O favorecimento da criação do meio ambiente saudável, que também é uma daquelas estratégias, está dentro das políticas organizacionais. Né? Eu tenho um ambiente favorável, eu tenho muitos gases, vapores, eu tenho muito ruído. Como é que é a questão, como é que está sendo tratada a questão do ponto de vista de política organizacional, como é que está sendo tratado o ambiente de trabalho? Tá? E uma outra política que faz parte da política da organização é, nas minhas ações com os trabalhadores, aí em geral ações ligadas a RH, né? Aquelas ações motivacionais, a agregação de familiar independente. Quando eu penso em promoção de saúde, eu vejo que isso é importantíssimo, sabe? Por quê? Porque além do contexto ambiente de trabalho, local de trabalho, condições de trabalho, eu tenho um contexto de vida da pessoa. Tá? Então eu tentar agregar nas minhas ações, trazer as pessoas, os familiares, ampliar um pouco o espectro de participação dessas pessoas no contexto da saúde daquele trabalhador, do ponto de vista de promoção da saúde, é muito importante. Tá? É lógico que eu tenho que ter uma política organizacional que me facilite isso. O que é política organizacional? Quem é que decide aqui? Quem decide são os diretores tais. Eles têm que estar alinhados com esse. Só que para eles estarem alinhados, eu preciso chegar e passar para eles a ideia, porque muitas vezes eles não têm essa ideia. O problema deles é o negócio, né? A área de negócio. E quem detém o conhecimento na área da saúde são outras pessoas, são os médicos, são as assistentes sociais, os enfermeiros de trabalho, que tem que levar essa mensagem para frente. Tá?
porque senão não vai fazer mesmo, porque foge da área de negócio, é um custo a mais e não tem interesse. Eu acho que é nosso papel tentar implementar isso. Pode falar. Então, eu percebi que ia dizer que eu devo primeiro fazer, ou ter em conta o perfil epidemiológico da minha população para poder determinar políticas, como por exemplo, política de álcool, política do estresse. Você pode até ter políticas gerais, mas você corre o risco, se você não conhece de antemão o perfil da sua população, você pode estar jogando o seu dinheiro, apostando suas fichas numa área desnecessária. Eu já vi empresa que tinha comprado um programa de prevenção de diabetes, de lidar com diabetes, tá? Foi como se tivesse sido um supermercado e falou, tem uma empresa que faz um trabalho com diabéticos muito interessante, que é conhecida, não sei quem, tá? A empresa não tinha diabéticos, sabe? A hora que pediram o perfil de saúde, falaram assim, mas nós não temos diabético, porque já tinham comprado o programa, já ia implementar. Isso tem custo, né? É dinheiro jogado fora. Tá? Por favor. Oi. Quem está falando? Eu queria saber se para subsídio para desconto, para a prática desportiva. Subsídio para a prática desportiva. Tem alguma empresa que faz isso? Faz convênio com a academia, paga. A empresa paga uma parte, paga para o trabalhador que quer fazer. Dentro da empresa tem ficha de caminhada, tem convênio com empresas, com a academia. Tem outra coisa, agora se a CFK está fazendo. E isso daí já entra na linha das ações coletivas, né? Que é o grupo de caminhada, sala de convênio com clubes de academia, centros esportivos comunitários. Exatamente o que vocês estão falando. Quer dizer, é uma prática hoje muito conhecida. Muitas empresas entraram no processo de investimento na criação das salas de fitness, né? O único risco é que, se a sua organização do trabalho não for uma organização do trabalho que alinhada com a saúde, é que a sua sala de fitness fique sempre vazia, né? Isso é muito comum, eu cansei de ver isso acontecer. Um investimento pesado em espaço vale ouro, né? Em espaço, equipamentos, profissionais de educação física para dar treinamento e tudo mais. Você chega lá às 8 horas da manhã, vazia. Chega ao meio-dia, vazia. Chega às 5 da tarde, vazia. Mas sempre vazia por quê? Porque as pessoas estão trabalhando, ninguém deixa sair, vai ser mal visto se estiver na sala de. Então, para você fazer. Então, esse é o tipo do planejamento mal feito. Quer dizer, você investiu muito dinheiro numa prática e, por outro lado, não facilitou a saída das pessoas para usarem aquilo que você investiu, né? Pode servir de propaganda, mas não serve para ter um efeito sobre a saúde. Não estou dizendo que não deva ser feito, tem outros lugares em que funciona bem, né? Mas tem que tomar esse cuidado. Tá? Como ações coletivas, tá? Além dessas que a gente já comentou, a informação continuada sobre promoção de saúde. Promoção de saúde, ela depende um pouco de repetir, ouvir, sabe? Ler no boletim, sai, manda um e-mail. Pessoas, quanto mais ouvir, óbvio, hoje a quantidade de informação que você tem acesso é infinita, né? Você abre hoje, recebe 40 e-mails, vem notícias de tudo quanto é lado, mas eu acho que se for dentro de um planejamento organizado, fala, eu quero fazer um programa para vacina, uma coisa bem específica, manda uma publicação, as pessoas, hepatite B, por exemplo. Né? Hepatite B, vale a pena? As pessoas têm medo, será que eu tomo, será que eu não tomo? É uma vacina de vacinação universal, todo mundo tem que tomar, é só metade, só os homens, só as mulheres. Então faz uma divulgação de quais são as indicações, para que ela serve, isso é muito importante. Protetor de tela Protetor de tela, sim, isso, para você ir trocando as informações, é isso? Fica na frente do computador no momento que para de fazer uma atividade. Então, todos esses recursos, né, boletim, jornal, revista, site, e-mail, e-grupo, né, blogs, sabe, essas coisas são importantes. Isso, mas poucos dos meus trabalhadores, hoje, daqui a 2 anos, alguns postos que não estavam
as pessoas que não tinham acesso a essa informação, elas vão ter, né? Eu acho que isso é importante. Telefonar, ligar para as pessoas, eventualmente. Tá? Refeitórios e lanches com alimentos saudáveis. Então, essa é a integração do ambiente, da oportunidade da pessoa ter acesso. Não adianta nada eu no consultório ficar, olha, então vamos negociar aqui, o senhor não tem dente, né, que é o caso que você estava comentando. O que o senhor pode comer de fruta? Eu posso comer uma banana esmagada. Ele chega lá na coisa, tem sei lá, uma noz, sabe, coisa desse tipo. Então, isso precisa ser negociado. Aliás, essa coisa da falta de dente no idoso é um dos grandes problemas do eventuado, né? É um dos grandes problemas para essa promoção da saúde. Não só porque ele não tem dente, né, e não vai ter que fazer higienização, não, porque ele não consegue se alimentar adequadamente. Né? Você sabe quanto que uma prótese total, em cima e embaixo, tem dentista aqui? Não. Eu não posso falar besteira. Quanto que uma prótese total, em cima e embaixo, restitui de capacidade de mastigação de uma pessoa que é ventilada, então dela? Vocês fazem ideia disso? Por exemplo, eu tenho todos os meus dentes naturais, eu tenho 100% de capacidade de mastigação. Uma pessoa que não tem nenhum e tem uma prótese em cima e embaixo, total. Quanto vocês acham de porcentagem? Quanto? 20%? Não. Perfeito, 25% chutou. Em geral, as pessoas acham que é muito mais que isso, né? E essa pessoa só consegue comer alimento pastoso. E aí, vocês imaginam o que é alimento pastoso, né? Ricos em fibra que não são. Em geral, são coisas, né? Massa, não são grandes fontes proteicas, não tem grãos na alimentação. Tá? São aparentes. Então, medida coletiva, refeitórios e lanches com alimentos saudáveis. Tem que negociar mesmo, tem que ir lá. As empresas de alimentação, elas negociam preço e negociam a qualidade. Não sei se você já viu um contrato de um prestador de serviço com a empresa. Vocês já viram isso? Vai ter bife uma vez por semana, tem tudo isso especificado. Eu acho que é um papel do promotor de saúde analisar esse contrato. Será que esse contrato está prevendo fruta, legume, verdura? Será que a alimentação está variada o suficiente? Será que ela não está calcando muito no carboidrato? Enfim, aí vê o que está acontecendo com essa alimentação. Tá? Esses contratos eles podem ser negociados, renegociados, assim por diante. Aqui já diretamente na intervenção com as pessoas em grupo, né? Os grupos de ajuda, autoajuda, mutuajuda, né? Na área de nutrição e obesidade, na área de estresse, tabagismo, álcool e drogas. O exemplo clássico é o AA, né? Que as pessoas que são alcoolistas, elas se reúnem, param, que vão parando e tem todos uns passos que eles... Essa mesma dinâmica, a mesma lógica dos grupos de mutuajuda, eles podem ser levados para dentro da empresa, com grupos de nutrição, tá? Com grupos de outra natureza. Mesmo o tabagismo, muita gente fala, mas os tabagistas não vão se abrir na frente. Depende da empresa, depende do clima da empresa. Eu já vi várias empresas fazerem grupos de tabagismo e dando muito certo, conseguiram reduzir mais ainda, além das políticas anti-tabagismo, não pode fumar no ambiente de trabalho, né? Todo aquele aspecto geral, tá? Do ambiente saudável que estava lá no slide anterior. Ginástica laboral, prevenção de dor e leva. Isso aqui é uma prática, né? Várias empresas, talvez a maioria hoje, não sei nem quantificar isso, já tem alguma iniciativa coletiva interna para prevenção de dor e leva, através de modificação de eventos de trabalho, através de intervenção da organização do trabalho, colocando pausas, tá? Mudando mobiliário, trabalhando um pouco a questão individual e assim por diante. E os programas de vacinação, que também são ações coletivas úteis no ambiente de trabalho. Isso daqui, obviamente, isso aqui não encerra, são só exemplos que eu estou jogando e vocês, se quiserem, vão falando. E por fim, passei direto.
E por fim, além das ações, das políticas públicas, das ações coletivas, as ações individuais, que foi tudo aquilo que a gente falou até agora, né? Então, a informação individualizada, né? Uma coisa é você passar um boletim que tem uma informação inespecífica, que todo mundo vai ter acesso. Outra coisa é você fazer uma informação dirigida para a necessidade específica daquela pessoa, tá? Também, novamente, todas essas formas, principalmente as consultas, né, são possíveis de serem implementadas. O aconselhamento da no nível de motivação e monitoração dos hábitos saudáveis e tratamentos em consulta ou por telefone. Isso faz muito, é muito frequente hoje. Fora do Brasil, no Brasil, já existem empresas contratando serviços que vão acompanhar, identificar o perfil da saúde das pessoas. Às vezes aquelas pessoas foram convidadas a participar de algum grupo de intervenção, depois eles fazem a monitoração por telefone. Doentes crônicos, isso existe, quase todas as operadoras estão fazendo isso, né? Liga para o diabético, liga para o hipertenso, liga para o cardiopata e fica acompanhando como é que essa pessoa está. Isso é uma monitoração e nessa monitoração pode ser incorporado um aconselhamento. E a sua alimentação, o que pode ser feito para melhorar? Tá? E se a monitoração do rastreamento, aqui o aconselhamento, o rastreamento e a quimioprofilaxia que nós já comentamos, que a doutora Ana também já falou. Tá? Na promoção da saúde, ações em nível individual, vocês já anotaram tudo isso, mas só para resumir, essa é a prática do Centro de Promoção da Saúde para a população geral, sem sintomas e sem fator de risco importante para a saúde. Tá? Começa com a anamnese, aquele exame físico que a doutora Ana falou, os questionários de abuso de álcool, CAGE. Isso tudo está na apostila que vocês podem baixar naquele site que eu falei lá no começo, tá? As 2 perguntinhas para depressão, os exames complementares de acordo com o gênero e a faixa de idade, os aconselhamentos. Então, próstata não está incluído mesmo. Não sei se você lembra naquele slide que eu mostrei. Então, na verdade, a questão da próstata é a seguinte: não tem estudo de grande poder estatístico acabado no mundo que tenha mostrado que rastrear o câncer de próstata reduz a mortalidade ou melhora a qualidade de vida, que era aquilo que alguém falou, né, que é o que nós queremos como promotor de saúde, prolongar a vida com qualidade. Né? Para a próstata, nunca ninguém colocou isso, embora se faça, todo mundo, a partir de 50 anos. A mamografia tem várias evidências. A mamografia tem muita evidência a favor. Por isso que ela é bem. Mas para a próstata, a recomendação é ir. Então, e provavelmente, quando sair, não vai ser A nem B, porque os estudos já deviam ter acabado, eles ainda o poder deles deve estar mais ou menos. Tá? Aconselhamento, então, aqueles itens que nós já comentamos, que nós enfatizamos bastante, lembrar da higiene bucal e da exposição ultravioleta, que nem sempre faz parte, e o médico do trabalho, o médico em geral, ele é um personagem muito importante na orientação da higiene bucal. Tá? As pessoas procuram muito mais médico do que dentista. Isso é uma verdade. E nós podemos ajudar. E a prevenção é muito bem estabelecida. As recomendações são nível A, tá? Escovação, fio dental, tá? Coisas que são factíveis, são práticas. O que vocês abordam, fazem o aconselhamento da violência? Aquilo que está próximo, por exemplo, tem arma em casa, anda com pessoas armadas, tudo aquilo que depende da pessoa. Lógico que em São Paulo, por exemplo, toda vez que a gente falar nisso, o interno do 5º ano vira para mas ele mora numa região violenta. Isso eu não posso mudar, mas ele tem arma em casa, ele anda armado, ele frequenta locais violentos, ele se desloca na região onde ele mora à noite, no período em que... Sabe, são pequenas coisas que você pode aconselhar e que às vezes faz diferença. Então, é meio restrito nesse aspecto, porque o impacto
é muito maior a partir das políticas públicas do que das ações individuais. Violência, droga E só uma das coisas que a gente aborda também é a violência contra a mulher, que aí a gente já tem alguns estudos de prevalência mostrando, né, porcentagens expressivas, e aí tem guia de apoio em algumas capitais, então aí já tem uma intervenção individual também. E a quimioprofilaxia, lembrar, né, que quimioprofilaxia não é só individual, existe quimioprofilaxia coletiva, né, o flúor na água, que reverteu ou que mudou sensivelmente a realidade da perda dentária de crianças no Brasil. Hoje o Brasil, não sei se você sabe disso, é o país do primeiro mundo em matéria de preservação de dentes em crianças. Eles têm os níveis absolutamente dentro dos recomendados pela Organização Mundial de Saúde, tá? Em termos de fluoração. E isso foi provocado basicamente, não foi por mudanças individuais, foi provocado basicamente pela fluoração da água. Tá? O iodo no sal, prevenção de bolso endêmico, quem lembra disso? O ácido fólico, que isso aqui já se discutiu, se vai continuar, se continua se tira, provavelmente, né? Mas a diminuição aí dos efeitos do tubo neural, são as gestantes, né, que têm deficiência de ácido fólico e que acabam nascendo com fetos com problema neurológico grave. As vacinas e os medicamentos. Bom, acho que é interessante comentar um pouquinho agora. Nós falamos muito de coisa. Tem programas que são programas macro, que envolvem política, participação da diretoria, muito dinheiro, né? Eu tenho ações coletivas, eu já vou restringindo, e tem algumas que são mais dentro do meu nível de governabilidade. Como é que eu faço o meu exame periódico? Eu posso já introduzir algumas coisas. Esse autor, Michael O'Donnell, ele é o editor daquela revista que eu citei na primeira parte, que é o American Journal of Health Promotion. Esse cara, ele trabalha muitos anos com isso, né? E ele, numa publicação de 2005, ele fez um modelinho para tentar avaliar quais são os programas que tendem a ter melhor resultado em matéria de promoção de saúde. Então, uma coisa, ele falou que a gente pode avaliar um programa de acordo com 4 níveis, né? Qual é o nível de informação que o meu grupo de pessoas tem a respeito daquilo que eu estou propondo? Qual é a motivação? Ou seja, informação. A pessoa sabe o que deve mudar. Sabe que o tabagismo acarreta uma maior possibilidade de adquirir doenças graves. Sabe que o sedentarismo é um fator importante de risco para algumas doenças crônicas, né? Então, saber é uma coisa importante. Só que se isso fosse suficiente, muito provavelmente nós teríamos uma taxa de tabagistas mínima, porque a grande maioria sabe que faz mal, que já ouviu, já leu, mas muitas vezes ele não tem a motivação suficiente para mudar, né? Aquela história que a Ana falou, meu avô morreu com 100 anos, sei lá quantos anos que morreu, né? Fumou a vida inteira, nunca se preocupou em parar de fumar, então ele não tem motivação para parar de fumar. Tá? Mas informação e motivação também pode não ser suficiente, porque eu posso estar muito motivado a parar, né? Posso saber que é importante, mas eu não sei como. Eu preciso ter a habilidade. O que eu posso fazer? Aí o profissional de saúde é sempre procurado, né? A porta em que vai se bater é a porta do serviço de saúde, e na empresa não é diferente. Tá? Então, o desenvolvimento dessas habilidades nós temos como profissional de saúde. E, finalmente, eu posso ter tudo isso, mas eu posso ter oportunidade. Será que eu tenho chance para mudar? Eu tenho chance, ou aquele grupo tem chance de adotar um comportamento mais saudável? Né? É aí que entra a questão das políticas públicas, né? A alimentação. Eu sei que eu preciso comer melhor, eu estou motivado, eu tenho até o conhecimento, só que eu chego no meu refeitório e tem sempre aquela mesma comida que parece que não é a mais adequada para a minha situação, né? Ou
eu sei que eu preciso cuidar da questão psicossocial, né? Já estou motivado a melhorar, porque eu sei que os meus comportamentos disfuncionais estão associados ao estresse. Por outro lado, a organização da minha empresa ela não me permite que seja diferente, porque eu não tenho oportunidade. Deu para entender? Tá. Então, esses 4 grupos, eles têm um peso que pode ser quantificado. Isso é uma proposta, na verdade, do O'Donnell. Mas eu acho que tem muita base científica? Talvez não, mas tem uma base de experiência muito grande, que é a experiência dele como profissional. Tá? Então ele propõe aí um score para você estimar a chance de sucesso do programa. Bom, eu quero montar um programa sobre comportamento sexual, né? Estimular o uso de camisinha na minha empresa. Qual será o nível de informação? Eu vou ter que avaliar, ou estimar pelo menos. Né, com base nas minhas informações de CMSO, de questionário, enfim. Qual que é o nível de informação que as pessoas têm sobre isso? Qual é a motivação das pessoas para isso? Habilidades aqui no caso desse programa, né, para usar camisinha, não tem muita coisa que precisa ser treinado. E a oportunidade? Tem a camisinha? Tem dinheiro para comprar a camisinha? Né? Eu posso fornecer a camisinha? Vocês entendem aonde a gente está querendo chegar? Então, essa é uma forma de você estimar, pelo menos, qual é a chance de sucesso do seu programa. E aí você certamente vai ter um indicador interessante para você começar a pôr dinheiro nos programas que têm mais chance de sucesso. Ok? O que precisa certamente é desenvolver alguns instrumentos para avaliar nível de informação, nível de motivação. Eu acho que esse é o passo que precisa. E como cada empresa é uma empresa, nesse caso, precisa ser meio individualizado. Não existe questionário padrão para isso. Tá? Bom, logicamente, como gestores que nós estamos falando, depois de implantados os programas, ou antes de implantados os programas, eu tenho que me preocupar com a avaliação. Será que o que eu estou fazendo está efetivo ou não? Mais ou menos na linha do que ela tinha perguntado na primeira parte. Né? Aqui, não tem jeito. Se eu quero avaliar, eu tenho que ter um pouquinho de conhecimento de método científico de avaliação. Mínimo, pelo menos. Senão eu fico achando que as coisas... Aquela coisa assim, eu tinha X% de não sei o que e caiu para 2 por X% de não sei o que lá. Será que o X% de antes é comparável com o X% depois? Um exemplo, eu fiz um programa de vacinas de gripe e a clínica de vacinas de gripe no meu consultório caiu tantos %. Será que você classificava clínica da mesma forma como você faz a clínica depois? Será que você não mudou o critério antes e depois? Será que você não está comparando banana com abacaxi? Tá? Então, eu tenho que ter o mesmo critério. Essa, na verdade, é a forma mais viável de avaliação de programa de intervenção em ambiente de trabalho. É você fazer uma observação prévia, estabelecer o perfil da situação, fazer a intervenção que você quer, vacina, intervenção para alcoolista, intervenção para tabagismo, para atividade física, para alimentação, o que for, e fazer uma outra observação, desde que os indicadores antes e depois sejam os mesmos, senão não adianta nada. As outras formas de estudo são mais complexas. Esse aqui, então, nem se fala. No ambiente de trabalho, em geral, vem dentro do escopo de uma pesquisa mesmo, uma coisa mais estruturada. Então, mas esse primeiro que eu citei, ele é muito possível de ser feito. E, às vezes, com custo muito baixo. Porque você já tem o perfil antes, já fez os seus periódicos. Você pega os resultados dos periódicos de 2003, 2004, 2005 e 2006. Tá? Aí você faz a intervenção. Aí você pega o periódico de 2007 e 2008. Você compara. É uma coisa que sai do dia a dia. Tá? É viável? É viável. Precisa ter um pouquinho aí de investimento até talvez pessoal do grupo da área de saúde ocupacional.
para isso, nós precisamos trabalhar com indicadores. Hoje, assim, o sonho dourado de todo mundo é quais são os melhores indicadores. Toda vez me perguntam isso, mas quais são os indicadores? Depende do que você quer fazer. É como se existisse um conjunto de numerinhos que você pudesse medir tudo o que você quer. Né? Eu posso querer medir, isso é muito comum, por exemplo, eu comecei a fazer uma ação de promoção de saúde muito discreta, um informativo. Olha, eu produzi um informativo, eu vou distribuir para os trabalhadores de mês em mês. É o que eu tenho dinheiro para fazer agora, não dá para fazer outra coisa. Tá? Bom, o que você quer, o que você está tentando estimular? Eu quero saber se eles estão lendo. Primeira coisa que a gente tem que saber, né? Vocês estão lendo, vocês estão aderindo ao meu instrumento. Né? Então, a primeira coisa, para esse tipo de programa, né, da ação da promoção da saúde propriamente dita, é saber se a pessoa está aderindo. E para isso eu posso estabelecer, olha, qual a porcentagem de pessoas que respondem questionários para avaliar o perfil de risco da saúde. Esse é um indicador que, do ponto de vista de saúde mesmo, ele não me diz nada. Mas do ponto de vista de adesão da população, de interesse, de participação, ele pode dizer muita coisa. Tá? É um indicador. É um indicador. Eu comparo, né, isso daqui, por exemplo, a participação em questionário. Eu faço um ano, a minha adesão foi X%, no ano seguinte foi X%. Sabe, eu vou verificando se eu tenho ganho, se eu não tenho ganho. Porcentagem de fumantes que tentam parar de fumar, não necessariamente param. Esse é um indicador de adesão do programa. Tá? Indicador de... desculpa. Eu perdi a... Não dá para ver aqui os vetores. Bom, indicador de impacto específico. Então, além do indicador de adesão ao programa que eu estou implantando, eu posso querer saber se aquele programa está trazendo impacto, se ele está resultando em alguma coisa objetiva na população. Então aqui, ó, porcentagem de pessoas que aumentam o nível de atividade física após a implantação do programa como o Agita. Todo mundo sabe do que eu estou falando? Agita São Paulo, Agita Brasil, né? Isso é um programa estruturado que tem origem lá na região de São Caetano, no Celafisc, no Centro de Pesquisa de Atividade Física, né? E que tem por finalidade aumentar o nível de atividade física das pessoas. Será que esse programa está gerando isso que eu estou esperando? O que eu preciso saber para isso? Qual é o indicador que eu preciso ter aí? Fala em alto. O que eu preciso saber antes? O número de pessoas que bebiam, que fumavam. Não, estou falando só de atividade física. As pessoas que eram sedentárias. Então, mas para saber se a pessoa é sedentária, o que eu tenho que ter? Ela Mas quanto tempo por semana? Quer dizer, esse é o indicador, né? Quanto de atividade, que tipo de atividade, quanto tempo por semana. Esse, na verdade, é o indicador. Por exemplo, eu quero medir se houve redução do sedentarismo, eu posso usar o tempo diário de atividade física de cada pessoa como indicador. Tá? Se eu quero saber se houve redução de peso, obviamente o IMC, né? Ou propriamente do peso. Redução do tabagismo, o número de cigarros consumidos. Talvez não só o número de pessoas que pararam de fumar. Né? Porque às vezes, não que seja bom só reduzir, isso não. Isso está mais do que comprovado, até com evidências muito recentes, de que a redução do tabagismo não protege em relação à morte e mortalidade. O que protege é a parada total. Tá? Mas eu posso usar como indicador, se o meu programa para redução do tabagismo está surtindo efeito, além do número de fumantes que passou a ser ex-fumante, se o número de cigarros consumidos por dia diminuiu. E assim eu vou. Tá? Até onde me interessar. Então, o indicador depende de impacto, depende do que eu estou querendo medir. O indicador financeiro, que é que todo gestor, né, também, sabe, eu posso querer medir através do que eu gasto com o plano de saúde, através do qual é o retorno do investimento que eu fiz. Esse é um indicador muito comum em gestão utilizado, né? Eu investi
X dólares, né? Qual foi o retorno que isso me trouxe em matéria de afastamento, redução de afastamento do trabalho, redução do uso de assistência médica, redução de exames que foram necessários, de procedimentos, blá, 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 tá? Então o retorno do investimento é um indicador que eu posso querer usar para avaliar o impacto financeiro do meu programa, tá? Ou a economia gerada pela redução do número de consultas médicas e exames laboratoriais. É aquilo que eu falo, quer dizer, não adianta a gente imaginar que existe um padrão de indicador que serve para todas as realidades. Aqui é só para você, alguém me perguntou sobre retorno, como é que era? Anos de vida salvo, né? Na parte da manhã são os indicadores de efetividade, né? Dos programas de qualidade de vida. Então existem alguns que aparecem na literatura, né? Anos de vida perdidos, anos de vida por incapacidade, anos de vida ajustados por incapacidade. Esses são os indicadores indiretos, né? Que é aqueles que eu meço a partir do problema. Surgiu um problema, eu vou ter anos de vida perdidos, eu vou ter, tá? Os indicadores de promoção de saúde são basicamente os anos de vida saudável, tá? E o que tem sido mais implementado na prática das pesquisas ainda, né? E segundo algumas pessoas, em algumas empresas, é o uso do QALY. O QALY significa anos de vida ajustados por qualidade. Tá? Então esse aqui é um indicador, como aquele que eu falei, né? O ano de vida salvo, que é um outro indicador de qualidade da ação que você está medindo, de efetividade da ação que você está medindo. Eu acho meio complexo isso ainda para a prática no dia a dia das empresas e tal. Mas só para vocês entenderem, depois vocês dão com calma também, hoje à noite, como eu falei, né? Todo mundo vai estar descansado. Vocês vão dar uma avaliada do que significa perder anos de vida com qualidade, um exemplo que foi dado aqui. Tá? Isso aqui é um exemplo de uma pessoa que aos 20 anos sofreu um acidente, né? E que dos 20 anos até os 60 anos, ela perdeu, dos 20 anos aqui até os 40 anos, ela perdeu alguns anos de qualidade. Ela perdeu alguns anos de qualidade de vida. Quer dizer, ela tinha dor crônica, então ela perdeu porque ela não conseguia fazer todas as suas atividades e tudo mais. Só que aí apareceu uma medicação para aquela dor e ela recuperou, ela voltou a fazer tudo o que ela... Tá? Então, para vocês terem uma ideia do que significa anos de vida perdidos com qualidade. É um indicador meio complexo ainda, mas a maioria dos estudos em matéria de prevenção, promoção em geral, eles avaliam muito bem mortalidade. Por quê? Morreu, né? Morreu, está lá, o atestado de óbito é fácil medir. Agora, todo mundo fala assim, mas será que não melhora a qualidade de vida? Não tem estudo para avaliar a qualidade de vida. Então eles estão começando a aparecer a partir desses indicadores. Tá? Uma coisa relativamente recente. Do ponto de vista de finanças, de uma maneira geral, aquelas ações coletivas que nós citamos, elas tendem a ser mais baratas individualmente e atingir um número de pessoas maior. Quer dizer, eu faço uma informação, eu atingo um monte de gente a um custo individual muito menor. É diferente de você implementar uma ação para controle de um doente crônico que precisa de uma medicação especial. Você vai ter individualmente um custo muito maior para aquela pessoa. Então, sempre priorizar no planejamento, eu acho que é racional isso, as ações coletivas, tá? E aproveitar a capacidade instalada. Se eu tenho uma capacidade de fazer um exame periódico com boa qualidade, quanto mais eu fizer, melhor. Eu estou valorizando o recurso que está sendo colocado naquela ação. Tá? Aqui eu tenho alguns exemplos da questão de efetividade, né, da promoção da saúde, que é muito criticado, né? Sai um novo medicamento no mercado, ou alguém inventa uma nova técnica cirúrgica, no dia seguinte está sendo falado, sendo feito, alguém está testando, já as pessoas começam a ouvir, já vem cobrar, que querem fazer também. Agora, as ações de promoção da saúde das empresas precisam ser provadas.
precisam provar por A mais B que aquilo vai ter impacto, que vai ter retorno, que vai ter isso, que vai ter aquilo. Então, realisticamente falando, né, parar de fumar, pessoas em risco aumentado. A população brasileira hoje varia de estado para estado, o percentual de fumantes, através da pesquisa nacional, de amostragem por domicílio, uma pesquisa que é feita periodicamente, né, ela chegou à conclusão que a prevalência de tabagismo na nossa população, de estado a estado, varia de 20% a 40%. Então é muita gente. Muita gente. O sucesso no longo prazo, 10% a 20%. Nossa, mas é muito baixo o sucesso no longo prazo. Essa é a primeira coisa que tem à cabeça. Né? Só que se nós estamos falando de 10% a 20%, de 20% a 40% da população, nós estamos falando de milhões de pessoas que conseguem parar de fumar. Ok? Nós estamos falando aqui de um número expressivo de pessoas. Perder peso é mais decepcionante ainda, porque as pessoas de risco aumentado, a prevalência é maior e o sucesso é o mesmo, 10% a 20% no longo prazo. Tem muita recaída. As pessoas voltam a ganhar peso, voltam a fumar, e assim por diante. Exercitar-se, olha que horror. Né? Sedentarismo altíssimo e o sucesso, opa! O sucesso é muito bom no longo prazo. Isso é uma das coisas que a gente percebe. As pessoas começam a fazer atividade física lá na nossa realidade, às vezes até a partir de uma única palestra. Elas já estavam no nível de motivação adequado, tudo bem, tá? Mas já começa. Então, essa é uma coisa que vale a pena investir, porque os resultados costumam ser muito bons. E para comparar, porque muita gente fala, mas isso aqui são índices muito ruins e tal. No tratamento da hipertensão, isso aqui, de forma bastante otimista, eu tenho 15% a 20% de sucesso no longo prazo, uma pessoa bem controlada, né? Um percentual da população de 15% a 20%, que também está um pouquinho exagerado. Do diabetes, 5% a 10%, se eu tiver 10%, então esses tratamentos são muito mais caros, que envolvem muito mais coisas, os resultados também não são grande coisa. Só que isso já envolve medicamento, já está mais ou menos na prática, é mais fácil de ser incorporado. Tá? Então vocês vejam que esses números que parecem decepcionantes, eles não são, parecem ser decepcionantes, eles não são muito diferentes do que se obtém em relação a outras coisas. E aqui só para vocês terem ideia da comparação de custo-efetividade dos procedimentos. Parar de fumar, como eu tinha falado na primeira parte, uma pessoa que passa por um programa sem medicamento e com medicamento, ela vai gastar em máximo uns $2.000 por ano de vida salvo. Tá? Enquanto que tratar a hipertensão arterial, isso varia de 11 a $25.000. Por quê? Quanto mais cedo você diagnostica, mais exames você faz, mais tratamentos, vai mudando a medicação, outros tratamentos, consultas médicas e assim por diante. Rastreamento de órgãos-alvo, né? Tem que fazer verificação se o sujeito tem risco de coronariopatia ou não, e assim por diante. Então o custo por ano de vida salvo é muito maior do que esse. E só para comparar, uma vez infartado, né, o que custa isso dado do INCA em 2002. INCA, né? Bom, determinantes gerais da gestão da saúde bem sucedida. A gente já está chegando no final. Deixa eu ver a nossa apresentação. Mas assim, pela nossa avaliação, o que a nossa experiência tem mostrado, é que para que tenha uma gestão ou um programa, tem que ter um objetivo bem definido. Se o objetivo é economia de dinheiro, se esse é o objetivo do seu programa, tem que ir para aquelas ações que já mostraram que vão trazer economia no curto prazo, se é esse o objetivo de curto prazo. Por exemplo, se o seu objetivo é, eu quero diminuir os custos com assistência médica do doente crônico, você tem que fazer gestão do doente crônico. Não adianta querer envolver a população num grande programa de atividade física, que você vai levar um tempo para trazer aquelas pessoas, motivá-las. Isso demora, é custoso, né?
E o resultado não vai aparecer no curto prazo, é óbvio que não. Agora, se você pegar já as pessoas que estão em alto risco de doença coronária, ou aquelas que já infartaram, que já tiveram problema, e colocar em um sistema de gestão, para garantir adesão a medicamento, oferecer serviços, facilitar a compra de remédio e tudo mais, esse objetivo tem mais chance de ser alcançado. Tá? Planejamento de longo prazo e persistência. Promoção de saúde não retorna rapidamente. Como eu falei, você motivar, integrar, tem uma série de fatores que influenciam esse processo. Tá? Nós sempre recomendamos, repetindo aquilo que eu já falei para ela outra vez, o uso das evidências científicas, porque se mostrou que é efetivo do ponto de vista científico, é muito mais provável que seja custo efetivo também. Tá? Base nas evidências científicas e no nível da motivação. Não implementar programas só porque ele é bonito. Tá? Implementar programas que fazem sentido na realidade das pessoas que trabalham na sua empresa. Criação de oportunidades e facilitadores. Isso daqui está na linha daquela questão, né? Será que eu estou gastando todo esse dinheiro e as pessoas têm a oportunidade de aproveitar tudo isso que eu estou fazendo? Eu tenho que criar muitas vezes essa oportunidade ou negociar essa oportunidade de facilitadores. Tá? Profissionais de saúde qualificados, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Dividindo um pouco dessa reflexão aqui com vocês. Né? Diversidade e adaptação cultural das ações. Então, promoção de saúde de supermercado não existe. Às vezes as pessoas ficam meio frustradas. Poxa, eu pensei que ele fosse falar no programa de ginástica laboral, pode funcionar para um, pode ser péssimo para outro. Um tem um nível de motivação. Então, não existe isso de programa pré-definido e adaptável a todas as realidades. Não existe mesmo. Né? Porque a diversidade cultural, eu tenho populações que são mais masculinas, mais femininas, mais idosos, mais jovens, assim, que trabalham em condições absolutamente diferentes umas das outras. Eu tenho muita gente espalhada no Brasil, eu estou todo mundo concentrado numa única empresa. Cada uma é uma realidade diferente. Para cada realidade eu tenho que adaptar a minha ação. Tá? Agora, de uma maneira geral, não tem muito sentido implementar programas que visam promoção e prevenção que sejam mais caros do que se você esperasse os problemas acontecerem para você tomar uma atitude. Senão aí você não consegue justificar mesmo. Para isso você precisa usar tecnologia barata. Tudo aquilo que a Ana apresentou antes, em matéria de aconselhamento, é tecnologia barata. Sabe? É conversar, é trazer, aproveitar uma oportunidade. Eu não estou criando um curso diferente, agregando um curso diferente. Eu estou reforçando aquilo que já existia, na verdade, tá? Dentro da minha estrutura de trabalho. Então, a absorção da tecnologia barata, ela é um pressuposto para trabalhar com promoção de saúde. Não adianta, por exemplo, chegar e falar assim, olha, se você investir em promoção de saúde, você vai economizar em 5 anos 10% dos seus custos com... Puxa vida, 10%, eu gasto 1 milhão, eu vou economizar 100 mil por mês, isso me interessa. O meu programa de promoção de saúde custa 150 mil reais por mês. Vocês concordam comigo que é meio, né, contrassenso. E, de novo, lembrar daquele primeiro gráfico, né, a gente coloca o usuário, o indivíduo como centro das atenções. Que não adianta eu querer montar um programa porque é benchmark, né? Aquela coisa, o meu concorrente faz, eu tenho que fazer também, eu estou entendendo a ISO, não sei o quê. Tudo bem, é uma iniciativa, mas se você esperar resultado, não pode ser esse o seu objetivo. Tá? E se esperar resultado, o indivíduo ele tem que ser o centro das atenções, ele tem que ser no exame periódico, nas reuniões da CIP, ele tem que participar. Eu acho que ele agrega muito. Pulou. E aqui, o que a gente espera como resultado, né?
daquilo tudo que eu falei, o conhecimento melhor do perfil de saúde da população, o aumento do nível de informação sobre saúde e prevenção, a melhora da motivação e dos autocuidados com saúde, através da adição de hábitos de vida saudável, melhor compreensão, maior adesão, melhor uso dos recursos de assistência médica à saúde disponíveis e uma redução até 20%. Isso aqui é resultado baseado em evidência científica, isso, tá? Tem estudos que mostram, através de revisão sistemática de literatura e meta-análises, que mostram que a partir de implementação de programas, aí sim, abrangentes, de longa, de longo planejamento, de impacto ao longo dos anos, um investimento que pode resultar numa redução de até 25% nos custos de assistência à saúde. Tem vários. 25% daí de quanto tempo do dia? Então, em geral, 5 anos. 5 anos. Em geral, 5 anos. Que não é pouco, né? É uma redução bastante boa. Isso daqui tem um autor, aquela revista que eu falei, né? Ele fez uma revisão extensíssima em todos os artigos publicados sobre retorno financeiro, retorno no custo da assistência à saúde com o programa. Os programas são abrangentes, né, e de planejar de longa duração. E esse é um número que todo mundo já conhece, né? O Programa de Promoção da Saúde retribui $4 para cada dólar investido. Isso é uma coisa mais ou menos estabelecida, que pode significar alguma coisa, não pode significar nada, né? Eu investi $10 e recuperei $40. Ou eu investi $10 mil e recuperei $40 mil. Ou eu investi $1 milhão em promoção de saúde e retive. Então, esse retorno depende muito do que nós estamos falando em termos absolutos de investimento. Tá? Bom, pessoal, em 4 horas, em 3 horas e pouquinho, a gente quis passar para vocês uma visão macro da promoção da saúde, criar aí colocar algumas pulgas atrás da orelha, algumas reflexões. Nós estamos totalmente abertos aí para quem quiser fazer contato, né? Já passamos os e-mails aí, estão à disposição, a página da Associação Brasileira de Promoção da Saúde, que eu sou presidente do Comitê de Promoção da Saúde da ANANT, nós temos um trabalho de parceria aí nessa questão. Alguma coisa? Um comentário? Então, eu queria desejar para todos vocês um ótimo estadia aqui.